do profeta Daniel, no capítulo de número 12, somente o versículo 4. Depois leremos também São Marcos, Santo Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 13, versículos 28, 29 e 30. Então primeiro Daniel 12, 4, depois São Marcos, capítulo 13, versículos 28, 29 e 30. Quando eu falo o código da Bíblia, eu não estou falando da nossa Bíblia completa, de Gênesis a Apocalipse. Eu estou falando da Bíblia dos judeus, que só contém o Antigo Testamento, porque os judeus não têm o Novo Testamento por inspirado, por não haverem aceitado a Jesus como Messias. Quantos encontraram, digam amém. Então diz assim: e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. São Marcos 13, Jesus está falando: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já o seu ramo se torna tenro e brotam folhas. Bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que já está aberto as portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Amém. Fecha os teus olhos e vamos orar. Alegra-te nesta noite, pelo teu nome estar escrito no livro da vida. Querido Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por estarmos unidos e reunidos em torno do teu nome. Que a tua palavra, Senhor, possa nos levar a te adorar, Senhor. Que a tua palavra possa despertar e vivificar a nossa fé nessa noite. Meu Deus, vem pelo teu Espírito exortar, edificar e consolar a cada um, para a glória do teu nome e expansão do teu reino, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Este assunto sobre o código da Bíblia é um assunto um pouco polêmico, mas nós queremos trazer à tona, trazer a lume para os irmãos e amigos as informações que temos sobre esta descoberta. Este assunto sobre o código da Bíblia veio ao conhecimento do mundo em 1997, através de um livro intitulado O Código da Bíblia, escrito por um jornalista americano chamado Michael Drosnin. Esse livro qualquer um dos senhores poderá encontrar nas livrarias seculares, como Saraiva, Siciliano e muitas outras. O título é O Código da Bíblia, escrito por Michael Drosnin. Esse livro se tornou um best-seller, já foi traduzido para mais de 20 idiomas, já alcançou mais de 20 nações. Quando Michael Drosnin lançou, no final de 97 aqui no Brasil, ele deu entrevista naquele programa chamado Fantástico, que é veiculado pela Rede Globo de televisão nos domingos à noite. Ele também deu entrevista à revista Isto É, que é uma revista de cunho nacional, e também falou à comunidade judaica do estado de São Paulo. Michael Drosnin conta que para lançar este livro sobre a descoberta do código da Bíblia, ele estudou 5 anos o hebraico antigo chamado massorético, porque existe uma diferença do hebraico atual para o hebraico antigo massorético. O hebraico atual tem as vogais A, E, I, O, U, mas o hebraico antigo massorético não tem vogais, só tem somente consoantes. O hebraico antigo massorético é o hebraico que Deus fala, o hebraico pelo qual Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, é o hebraico pelo qual os profetas vaticinaram em nome do Senhor dos Exércitos. Então existe uma diferença. O hebraico atual tem vogais, o hebraico antigo não tem vogais, ele só tem consoantes.
Se é difícil nós aprendemos um idioma, assim como eu estou estudando para aprender o inglês, uma língua que tem vogais é difícil, imagine só aprender uma língua que não tem vogais, que só tem consoantes, o quão difícil não será? É por isso que o nome de Deus até hoje é um nome impronunciável. Você sabia que quando nós encontramos na Bíblia a palavra Deus, é apenas um subterfúgio? Porque Deus tem um nome, e o nome dele aparece no original. Basta você pegar uma Bíblia de estudo que você encontra referências sobre o nome de Deus. Quando Moisés estava no monte e perguntou para Deus: Senhor, quando os filhos de Israel perguntarem qual o teu nome, o que eu direi? E na nossa tradução a gente encontra Deus dizendo: Moisés, diga assim: o eu sou o que sou te enviou. Ou em outras traduções: existo porque existo. Mas na verdade isto é um subterfúgio também, porque Deus disse o seu nome. Deus disse: Moisés, o meu nome é YHWH. É o tetagrama que apresenta 4 consoantes e é um nome impronunciável. A nossa língua não se dobra para pronunciar o nome de Deus. Nos dias de Moisés se sabia pronunciar o nome de Deus. Nos dias de hoje ninguém mais sabe pronunciar o nome de Deus. Se você conversar com os rabinos do Bom Retiro em São Paulo, eles conhecem o hebraico massorético, mas não sabem pronunciar o nome de Deus. Se você viajar para Israel, como eu estive em Jerusalém, e perguntar para os rabinos, eles sabem o hebraico massorético, mas não sabem pronunciar o nome de Deus. Em Números está escrito que se alguém brincar com este nome, é digno de morte, porque é o nome do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Esse nome é um nome tão respeitado pelos judeus, que quando os escribas copiavam o Antigo Testamento, antes deles escreverem, assim diz YHWH, o nome de Deus, eles paravam, ia para o banheiro, tomava banho, trocava de roupa e voltava, para escrever aquele nome, para poder se sentir digno de escrever o nome de Deus. Quando a pena acabava de escrever o nome de Deus, os judeus penduravam ela e dizia: pena, nunca mais escreverás nada, porque atingisse escrever o maior nome que existe debaixo do universo, que é o nome de Deus. Mas não fique admirado disso que eu estou lhe falando sobre o nome de Deus, porque o Apocalipse mostra que o dia que se cumprir São João 17, em que Jesus apresentar para Deus Pai uma igreja vitoriosa, uma igreja triunfante, quando Jesus chegar e falar: Pai, aqui estão todos aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Quando Deus olhar para a igreja vitoriosa na eternidade, o nome dele estará marcado na nossa testa. Deus se alegrará e nós glorificaremos a ele por toda a eternidade. Quem acredita nisso, diga amém. Aleluias. Todavia, voltando ao código da Bíblia, eu quero informar a todos que o Maico Drosny, ainda que estudou 5 anos o hebraico antigo massorético e lançou esse livro, ele é apenas o divulgador do código da Bíblia, porém não o descobridor do código da Bíblia. Ele fez pesquisa junto com o descobridor, mas ele não é o descobridor. O descobridor desse tal código é um cientista judeu chamado Dr. Eliyahu Rips. Quem é Dr. Eliyahu Rips? É um judeu ortodoxo, respeitado no mundo todo, conhecido como um gênio na matemática, respeitado nas grandes universidades como em Harvard, Yale, Columbia, nos Estados Unidos. Mora em Jerusalém há mais de 20 anos, atualmente é professor da Universidade Hebraica em Jerusalém. Foi a este cientista judeu que Deus permitiu a descoberta desse tal código. O interessante, irmãos e amigos, é que quando nós olhamos para o agir de Deus, nós podemos observar que as grandes descobertas que deram um novo rumo no campo da física, da matemática e da ciência, Deus sempre escolheu homens de descendência judaica, de ramificação judaica, para trazer as grandes descobertas para o mundo. E o código da Bíblia não saiu fora desse padrão também. Deus escolheu um judeu, Dr. Eliyahu Rips, que trouxe esse conhecimento, essa descoberta à humanidade. Mas observe aqui como foi que ele descobriu este código, para depois eu trazer ao conhecimento de todos o que está aparecendo nesse código. Dr. Rips conta que na década de 80, ele conversava com um rabino em Jerusalém.
E ele foi informado sobre as experiências de um outro rabino que viveu no começo deste século, chamado Michael Weizmann. Esse rabino chamado Michael Weizmann, que viveu no começo desse século, é tido como um dos homens mais sábios entre os judeus. Para você se sintonizar quem foi Michael Weizmann, eu quero te lembrar da lista de Schindler, que dava fuga para os judeus da Alemanha por causa da perseguição do Holocausto de Hitler. Muito bem, Michael Weizmann ajudava na lista de Schindler. Sendo ele rabino e judeu, ajudava a dar fuga para os judeus quando Hitler mandava encher os vagões de trem de judeus e enviava para a cidade de Auschwitz, onde havia as câmaras de gás, os campos de concentrações. Mas o que o Dr. Eliyahu Ribles ficou sabendo de Michael Weizmann é que Michael Weizmann fez algumas experiências e contou para os seus discípulos que ele acreditava que os 5 livros de Moisés, que nós chamamos de Pentateuco ou de Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que eles estavam codificados. Baseado em Daniel 12:4, que eu li no início dessa mensagem, Michael Weizmann acreditava que o livro que o anjo disse para Daniel, que se era um livro selado, um livro fechado, era o código, um código que Deus havia deixado nos 5 livros de Moisés para se descobrir fatos e acontecimentos que marcaram a humanidade. Alguns dos senhores me ouvindo podem perguntar, mas então, esse negócio do código da Bíblia é uma descoberta deste século, é uma descoberta recente? Nós temos informações que antes dos dias de Jesus, já os rabinos acreditavam que existia um código na Bíblia. Tanto é que os rabinos diziam para os escribas maçoretas, quando eles estavam escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, dizendo: cuidado, você não pode errar numa letra, você não pode errar num acento, você não pode errar em nada. Se você errar, você está destruindo o universo que está contido dentro do que Deus ditou para Moisés. Tanto é que os judeus até hoje conservam os originais, com detalhes, sem erro. Já a Bíblia dos samaritanos, eles não tiveram cuidado dos judeus, é por isso que na Bíblia dos samaritanos não aparece código nenhum. Não aparece código nenhum. Muitos podem olhar para mim com admiração e dizer: mas pastor Rogério, se nós já temos a vontade de Deus, o estatuto de Deus, os mandamentos de Deus no texto aberto, por que vamos nos preocupar com um código que pode aparecer no inverso da Bíblia? Eu quero dizer que nós nunca nos preocuparíamos com código. Por quê? Porque o nosso alfabeto A, B, C, D, F, G, H e J não tem equivalência numérica. Mas você sabia que o hebraico, cada letra tem o seu valor numérico? Você sabia que o grego, cada letra do grego tem o seu valor numérico? E você sabia que 7 letras do latim tem o seu valor numérico? Você sabia que o que Deus ditou para Moisés tem uma precisão tão grande que os melhores cientistas do mundo ajuntaram os melhores computadores e tentaram elaborar uma única página igual ao livro de Gênesis e não conseguiram, uma única página igual ao livro de Êxodo e não conseguiram? E eles disseram o seguinte: a precisão numérica é muito perfeita desses livros da Bíblia. Esse Moisés que escreveu isso há 3.200 anos atrás deve ter recebido isso de uma mente célebre, mas nós sabemos que não é apenas uma mente célebre. Moisés recebeu de Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que existe na humanidade. Nós sabemos que isso vem de Deus. Todavia, as experiências do Michael Weizmann, ele descobriu pouca coisa sobre o código da Bíblia. Ele fez uma experiência com a palavra Torá. Eu vou falar Torá no português para você entender a experiência. Torá se escreve assim: T-O-R-A-H. E Michael Weizmann foi procurar a palavra Torá em cima do livro de Gênesis, sem vírgula, sem ponto, sem versículo, sem capítulo, sem espaço. Ele colocou o livro de Gênesis numa linha só. E quando ele foi procurar a Torá, ele contou 50 letras e achou o T. O O apareceu depois de 50, o R depois de 50, o A depois de 50 e o H depois de 50. Ele falou: que interessante, é um mesmo salto equidistante de letra. Isso é um código. Isso aconteceu em Gênesis. Ele foi procurar em Êxodo, foi a mesma coisa. Levítico, Número e Deuteronômio.
E ele contou para os seus discípulos: para mim, a Bíblia está codificada. E Deus quer trazer revelação de acontecimentos para a humanidade. Um dos discípulos escreveu um livro sobre as experiências de Michael Hayes Mandel. E Dr. Hippes, em meados de 80, ficou sabendo que esse livro deveria existir, que era o único e raro livro que estaria no fundo da biblioteca judaica. E Dr. Hippes foi motivado para encontrar esse livro. E encontrou. Agora, o que motivou o Dr. Eliyahu Hippes a procurar esse livro? Porque Dr. Hippes, sendo cientista, admira quem? O pai dos cientistas modernos. E quem foi o pai dos cientistas modernos? Isaac Newton, que foi diretor e reitor da universidade em Cambridge, Massachusetts, nos Estados Unidos, onde todos os anos eu estou lá ministrando a palavra de Deus em várias igrejas, igreja quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, muitas igrejas naquela região. Todo cientista sabe que Isaac Newton foi sucedido por Keynes. E quando Keynes sucedeu Isaac Newton, fez a biografia da vida dele. E a biografia mostrou para o mundo todo que 30% das experiências de Isaac Newton era física. Porque Isaac Newton é que descobriu a lei da física, da gravidade, da mecânica celeste, da maçã que cai. Os jovens que estão fazendo o segundo grau em faculdade sabem das equações difíceis de física, das descobertas de Isaac Newton. Todavia você não sabia disso, que 30% das pesquisas de Newton era física, mas 70% não, 70% era escatologia bíblica. Por quê? Porque Isaac Newton era um crente em Jesus Cristo, um homem cheio do Espírito Santo, que acreditava, baseado em Daniel 12:4 e Apocalipse 5, que havia um código na Bíblia, que Deus queria trazer a lume os fatos e acontecimentos da humanidade. Porém, Isaac Newton não descobriu nada, e Michael Hayes Mandel descobriu pouca coisa, e a grande revelação veio na mão do Dr. Eliyahu Hippes. Por quê? Porque Dr. Eliyahu Hippes usou de um aparelho que é o maior decodificador do mundo, que é o computador. E Michael Hayes Mandel não teve computador, Isaac Newton não teve computador, mas Dr. Eliyahu Hippes usou do computador. O computador foi criado para decodificar a estratégia de guerra do inimigo no momento da batalha, e se tornou acessível à classe alta, média e baixa a partir de agosto de 1984. Então Dr. Hippes, no final da década de 80, começo de 90, ele leu o livro de Michael Hayes Mandel e fez a experiência descobrindo o código. Observe aqui o que o Dr. Eliyahu Hippes fez. Dr. Hippes pegou 5 livros de Moisés e colocou no computador, tirando todas as vírgulas, todos os pontos, todos os capítulos, todos os versículos, todos os espaços, e colocando no hebraico massorético. Tudo numa linha só, da mesma forma que se subentende que Deus ditava no monte e Moisés escrevia, sem vírgula, sem espaço, sem separação. Os teólogos entendem que até a própria morte de Moisés, Deus ditava no monte e ele ia escrevendo. Deu 304.805 letras no computador. Aí Dr. Hippes fez um programa que ele coloca uma palavra-chave e pede para o computador encontrar aquela palavra-chave em cima dos 5 livros de Moisés, sem espaço, com um salto equidistante de letra, mas só vale se for a mesma equidistância. Aí o computador encontra. Depois que encontrou, ele fez uma outra programação, dá um comando, o computador retira aquela palavra e coloca na vertical. Quando coloca aquela palavra na vertical, todas as letrinhas do hebraico se reformulam em volta. E este último quadro fica parecendo um quadro de palavras cruzadas. E a pesquisa é feita bem nesse último quadro, em diagonais, horizontais e verticais. E começa a surgir frases com datas e detalhes concernente àquela palavra-chave que foi pedido para ser procurado. Mas detalhes tão preciosos, tão importantes, que nenhum livro do mundo aponta como a Bíblia Sagrada mostra. Quer um exemplo? Em 1994, o Dr. Eliyahu Hippes colocou no computador o nome do primeiro-ministro de Israel daquela época, Isaac Rabin. O computador deu 64 saltos, cada um de 4.772 letras.
e encontrou Isaac e Rabim. Aí ele deu o comando, o computador retirou Isaac e Rabim e colocou na vertical. Quando ele foi pesquisar em diagonais, horizontais e verticais, ele encontrou cruzando Isaac e Rabim a frase: assassino que assassinará. Embaixo do lado esquerdo ele encontrou a palavra Tel Aviv. Do lado direito embaixo, mais embaixo, a frase: um do seu povo virá e atirará pelas costas. Ele encontrou o ano judaico 5.756. Ele encontrou mais em cima a frase: nome do assassino, e do lado esquerdo o sobrenome Amir. Amir. E o mundo todo sabe que em 4 de novembro de 1995, um extremista judeu, advogado chamado Igal Amir, carregou a sua arma com 3 balas Dundum, e quando o primeiro-ministro Isaac Rabin terminou o discurso em Tel Aviv, ele disparou 3 tiros, sendo que uma bala não pegou e 2 ceifaram a vida do primeiro-ministro de Israel. Dr. Rippes descobriu isso 1 ano e 2 meses antes. Escreveu uma carta e mandou para o primeiro-ministro dizendo: primeiro-ministro, eu não acredito em adivinhação, eu não acredito em astrologia, eu não acredito em misticismo, eu não acredito em cabala, eu sou um judeu ortodoxo que guardo a lei de Deus e leio o Antigo Testamento todos os dias. Porém, como cientista, descobri um código na Bíblia que diz que a tua vida está correndo perigo. O primeiro-ministro não creu e a sua vida foi ceifada. Meus irmãos, ultimamente os ministros de Israel são homens ateus. Isaac Rabin, Shimon Peres, Benjamin Netanyahu. Eu não sei desse novo ministro agora que ganhou as eleições, o Eridu Barak, mas muitos deles são irreligiosos. Tem se mostrado assim. Dr. Eliyahu Rippes conta que ele só passou a acreditar nesse código em 1991, quando 21 dias antes da Guerra do Golfo, ele colocou a frase Guerra do Golfo para se procurar em cima dos 5 livros de Moisés. E o computador deu salto de letras e encontrou Guerra do Golfo. Quando colocou Guerra do Golfo na vertical, que ele foi pesquisar, ele encontrou cruzando Guerra do Golfo Saddam Hussein, encontrou homem mau, encontrou a palavra inimigo, encontrou a frase míssil Scud russo. Até o nome dos mísseis estava lá. Os mísseis chamados Scud, que Hussein comprou da Rússia e atirou em Israel, estava lá. E apareceu também a data, fogo, no 3º dia de Shevat, 5.751, calendário judaico. Traduzido para o nosso calendário gregoriano, estava lá fogo, em 18 de janeiro de 1991. Então muitos me ouvindo falar isso podem dizer: mas a Guerra do Golfo não começou em 18 de janeiro, começou 17 de janeiro. Eu sei, só que foi 17 de janeiro às 10 horas da noite, eu quero te lembrar disso, às 22 horas. E enquanto o nosso calendário muda de um dia para o outro, da meia-noite para 1 da manhã, o dos judeus mudam das 6 da tarde para 7 da noite. Então será dia 17 às 10 horas da noite, para o calendário de Deus já era dia 18, porque Deus não trabalha com nenhum calendário a não ser o dos judeus, porque Israel é o relógio de Deus que mostra no seu tic-tac que o Rei Jesus está voltando para buscar o seu povo da terra. Você crê nisso? Diga amém. Aleluias. Dr. Rippes conta que quando ele estava na estalagem, os mísseis passavam, e ele dizia: meu Deus, como pode? Este código realmente está mostrando exatidão, está se cumprindo essas descobertas. O código apresenta uns 1000 fatos que aconteceram. Não é uma nova teologia bíblica, não é uma exegese bíblica, não é uma nova interpretação dos mandamentos de Deus. São somente fatos e acontecimentos que marcaram a humanidade no passado e que estarão marcando no futuro bem próximo. O interessante é que se isso é descoberto no avesso, no inverso da Bíblia, no oculto, quando se vem para o texto aberto da frente, tem que cair em algum versículo, e o versículo que cai é correlacionado ao fato. Por exemplo, Guerra do Golfo. Quando você vira para ver que versículo que cai justamente quando Abraão está guerreando contra 5 reis para libertar o seu sobrinho Ló. Foi colocado no código para pesquisar homem na lua. Sabe o que apareceu? Apareceu o Apolo 11, apareceu nave espacial,
apareceu até a frase de Neil Armstrong, o primeiro homem que pisa na lua, quando ele diz: um pequeno passo para o homem, um salto para a humanidade. Estava aparecendo no código. Quando você vira homem na lua para ver que versículo que cai justamente quando Deus disse para Abraão em Gênesis: Abraão, levanta os teus olhos e conta as estrelas do céu. Foi colocado no código Hitler, sabe o que apareceu? Berlim, Alemanha, massacre, holocausto, extermínio. Apareceu o nome Eichmann. Eichmann era o comandante de Hitler, nomeado para executar os judeus em câmara de gás, em campos de concentração. Estava lá no código. Quando você vira Hitler para ver que texto da Bíblia cai em Gênesis 6,13. Justamente quando Deus disse para Noé: Noé, é chegado diante de mim o fim de toda a carne, ou o extermínio de toda a carne, em outras traduções. Aparece lá. Eu vou falar um fato aqui que depois no final da mensagem eu vou voltar nele. Vocês se lembram de um cometa que em 1994 se chocou com o planeta Júpiter? Esse cometa foi chamado Shoemaker-Levy, o nome dos dois cientistas, Shoemaker-Levy, que detectaram o roteiro desse cometa. Pela primeira vez a humanidade pôde assistir uma catástrofe cósmica. Muito bem, o Michael Drosnin fazendo experiências com o Dr. Eliyahu Rips descobriu isso 2 meses antes de acontecer. Apareceu lá: objeto estelar, se chocará com Júpiter. Apareceu o nome do cientista Shoemaker-Levy. Apareceu a data, 8 de Ave, 5.753, calendário judaico. Traduzido para o nosso calendário gregoriano, caiu em 16 de julho de 1994. E tinha a frase lá: esfacelará em 20 pedaços. Esse cometa ele veio e antes de se chocar com Júpiter, ele explodiu. Ele se esfacelou em 20 pedaços. Cada dia um pedaço se chocava na crosta de Júpiter e fazia uma cratera tão grande que comportaria vários globos terrestres dentro dessa cratera, para você ter uma ideia da dimensão, do tamanho desse cometa. Muito bem, o código da Bíblia apresenta umas 1000 informações. Bill Clinton foi encontrado 6 meses antes de ser presidente, apareceu lá no código da Bíblia. Esses carros bomba, esses atentados, está tudo codificado. Esses terremotos, pequenos e grandes, estão codificados. Lá se coloca Albert Einstein, aparece ciência, um novo entendimento da ciência. Se coloca Thomas Edison, aparece lâmpada elétrica e eletricidade. Muitas informações. A queda do presidente Nixon nos Estados Unidos, o caso Watergate, aparece lá no código da Bíblia. Dr. Rips colocou outros livros que são relíquias literárias dos judeus, para ver se encontrava código também. Ele colocou livros no computador como Guerra e Paz, Crime e Castigo, e não havia detalhes. Colocou John Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, encontrou a palavra John Kennedy com saltos equidistante de letra, mas não tinha informações. Quando colocou na Bíblia, apareceu Dallas, apareceu o atirador que atirou na sua cabeça, apareceu o nome Oswaldo, e o mundo todo sabe que foi Lee Oswald que matou o presidente. Apareceu o assassino do assassino, Ruby, e todo mundo sabe que foi Jack Ruby quem matou Lee Oswald na frente das câmaras de televisão, depois de alguns dias de haver matado o presidente. Estava tudo codificado. Alguns pastores eruditos têm falado o seguinte concernente a esse código: nós acreditamos, dizem alguns pastores eruditos, que Deus não permitiria o diabo pôr as suas mãos sujas nos 5 livros de Moisés e incutir um código para confundir a mente dos judeus nesses últimos dias. Todavia, ainda que Deus permitisse o diabo pôr as suas mãos sujas nos 5 livros de Moisés e incutir um código, o diabo não tem presciência para conhecer o futuro. O diabo trabalha através dos seus comandados. O diabo não tem conhecimento do futuro. Só existe um que sabe das coisas antes que aconteça. É o Deus onisciente, onipotente, onipresente, que você veio aqui para adorar e glorificar nessa noite. Só Deus sabe o fim desde o princípio. Somente Deus conhece todas as coisas. Agora, por que é que este código está alarmando a comunidade judaica?
É pela mesma razão que se subentende, pela qual o Dr. Hippes não lançou o livro, e sim Michael Drosnin. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus está aparecendo nesse código. O nome de Jesus está aparecendo nesse código. Em cada profecia messiânica, que Deus está anunciando a vinda do Messias, do Redentor, do Salvador, do outro lado do texto, o código apresenta uma frase que diz assim: o meu nome é Jesus, eu sou o Messias. O meu nome é Jesus, eu sou o Messias. O nome de Jesus está aparecendo desde o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. O nome de Jesus está aparecendo no primeiro capítulo de Gênesis. O nome de Jesus está aparecendo no primeiro versículo de Gênesis. O nome de Jesus aparece na primeira palavra da Bíblia, na quinta letra do hebraico massorético, com um salto de 521 letras aparece lá, Yeshua Yaakov, que significa Jesus pode, Jesus é poderoso, Jesus é capaz, Ele é capaz de todas as coisas. Por causa disso, existem muitos judeus que estão acreditando, passando a crer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Mas os rabinos não estão gostando dessa história, dessa descoberta do código. Tanto é que se você entrar na internet, tome cuidado, porque existe informação e contra-informação sobre o código. Se você quiser pesquisar na internet, você vai naqueles comandos, no Alta Vista ou no Yahoo, e você digita lá código da Bíblia, em inglês, Bible Code, e você vai ter vários sites em inglês comentando sobre o código da Bíblia, uns falando a favor, outros falando contra. Agora os rabinos estão pagando os cientistas para falar contra o código da Bíblia. Eles estão dizendo assim: não pode esse nome Yeshua, que significa Jesus ou Josué, porque aparece na nossa Bíblia, no hebraico massorético, dizer que o Messias dos cristãos é o nosso Salvador. E eles começaram a desafiar, começaram a dizer: esse nome, Yeshua, até na lista telefônica de Israel, se nós colocarmos no computador, a gente consegue localizar. E eles desafiaram mais, dizendo: mas se alguém encontrar Jesus Nazareno, aí a gente crê, aí nós cremos, porque os profetas disseram que o Messias seria chamado de Nazareno. Eles começaram a desafiar, e se deram mal nesse desafio. Se deram mal porque existem pastores eruditos hoje em dia, pastores que conhecem o grego, o hebraico atual, o hebraico massorético. E eles desafiaram um pastor chamado Ramsel, que tem uma grande igreja em San Antonio, no Texas, nos Estados Unidos. E o pastor Ramsel, não sei se o desafio foi via internet, conferência ou telefone, o pastor Ramsel começou a procurar o nome de Jesus para ver se achava Jesus Nazareno. E ele procurou nos 5 livros da Bíblia, não achou o primeiro. Procurou nos profetas, não estava encontrando. Mas quando o pastor Ramsel chegou em Isaías, capítulo 53, que fala do sofrimento do Messias, homem de dores, experimentado em trabalho, olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para o que o desejássemos, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Do outro lado o código mostrou a frase: o meu nome é Jesus Nazareno, eu sou o Messias. O meu nome é Jesus Nazareno, eu sou o Messias. Sabe o que significa isso? Tem judeu caindo de joelho, levantando a mão e glorificando ao Jesus que nós estamos glorificando e adorando aqui nessa noite, porque estão reconhecendo que Ele é o Messias. Agora, por que é que o código está alarmando a comunidade científica? Porque Dr. Eliyahu Hippes não escreveu um livro, mas ele fez um trabalho de matemática sobre esse código e enviou para a maior revista de matemática do mundo, chamada Ciência Estatística. Ele fez esse trabalho com a ajuda de 2 físicos, amigos dele, cientistas, Witzum Rosenberg. E ele lançou, o diretor da revista pegou o código, em 94, constituiu 3 peritos de Harvard e de Yale, para fazerem uma peritagem sobre esse código, para ver se a matemática era sólida, era perfeita. E os cientistas deram um laudo dizendo que a matemática estava perfeita, que a ciência tinha a base desse código.
E eles deram um laudo dizendo que Moisés, que escreveu isso há 3.200 anos atrás, recebeu de alguém que conhecia o futuro. E no final do laudo se disseram assim: nós só temos uma coisa a declarar, que a partir de agora, de setembro de 94, está provado cientificamente, matematicamente, que Deus existe, porque somente Ele teria condição de saber o futuro e deixar tudo codificado nos 5 livros da Bíblia que Moisés escreveu. Vocês sabem quem que avaliou esse código? Homens como Percy Diáconis. Harvard é a universidade mais conceituada do mundo, e o maior matemático de Harvard é Percy Diáconis. Ele avaliou esse código e deu aval que o código está certo. Quem avaliou esse código também ficou admirado foi um homem chamado Harold Gans. Harold Gans é o chefe do departamento de codificação dos Estados Unidos da América do Norte. Quando ele pegou esse código na mão, ele pensou: esse código não deve estar certo não, deve haver 50% de probabilidade de erro. E ele fez uma pesquisa de 440 horas em cima do código. E quando ele puxou o laudo do computador pensando: esse código vai dar uns 50% de erro, mas e se der 20% ou 10%? Aí eu terei que dar mão à palmatória. Mas quando ele puxou, a probabilidade de erro era de 0,5% a cada 62.500. 0,5% a cada 62.500. O que isso quer dizer? Que quem codificou, codificou bem codificado. Mas o que eu quero trazer ao conhecimento dos senhores, concernente a este código, deste meio da mensagem para frente, é alguns fatos que faltam acontecer e que nós vamos acompanhar essas datas que apareceram para observarmos a precisão desse código. Quem quiser saber mais detalhes sobre a descoberta, você poderá ligar nesse telefone que vai aparecer na tela e adquirir o livro que eu escrevi sobre o Apocalipse do Código da Bíblia e ter boa base, porque lá tem até os quadrados no hebraico e a pesquisa como é feita. Mas o que eu quero dizer é que o Código da Bíblia não apresenta predições, porque o computador precisa da tua informação para depois você pesquisar para ver se encontra as frases em volta. Então não dá para saber predições. Por exemplo, as últimas notícias que eu tenho no código é que colocaram lá Arca da Aliança, que foi a Arca de Moisés, e o código mostrou Mar Mediterrâneo, e eles estão pesquisando para saber em que lugar do Mar Mediterrâneo está a Arca. Se porventura descobrirem isso, vai ser a maior descoberta da humanidade, a maior relíquia da humanidade, se descobrirem a Arca de Moisés. Todavia, o código não apresenta predições, mas na sequência de alguns fatos que aconteceram, apareceram outros que ainda não aconteceram e que faltam acontecer. Então observe bem o que eu vou ministrar a partir de agora. Não quero fazer terrorismo espiritual, não fique assustado com o que eu irei falar aqui. Não fique pensando assim: não, depois disso que o pastor Rogério ministrou, eu que estava pensando em construir, nem vou mais construir. Eu que estava pensando em me formar, nem vou mais me formar. Eu que estava pensando em casar, nem vou mais me casar. Não, continue a sua vida normal. Agora que Jesus está voltando, está. Que o rei está às portas, está. E que nós estamos vivendo os últimos dias, estamos. Ninguém se esqueça que, olhando para a história sagrada, nós podemos observar que a cada 2000 anos Deus manifesta o seu poder à humanidade. Porque há 2000 anos atrás Deus enviou o seu Filho, que morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Há 4000 anos atrás Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus e tirou da sua descendência uma nação sacerdotal pela qual ele se revelou ao mundo. Há 6000 anos atrás Deus forma o homem do pó da terra, Adão, e dá origem à humanidade. E agora que nós estamos vivendo esta virada de milênio, o término do século 20, adentramos agora, estamos adentrando ao século 21. Será que serão dias normais? Corriqueiros, costumeiros? Não, algo está para acontecer. E o que poderá acontecer? A vinda de Jesus para buscar o seu povo da terra. Quantos podem dizer amém por isso? Vocês sabiam que no Código da Bíblia, nos 5 livros de Moisés, aparece
4 vezes a frase ou a expressão últimos dias. Em outras traduções, fim dos dias. Quer um exemplo? Gênesis 49:1, quando Jacó diz: vinde, filhos de Jacó, e ouvi os ditos de Israel, eu vos anunciarei o que há de acontecer nos últimos dias. Toda vez que aparece a frase últimos dias, as 4 vezes, quando você vira para ver o que está por detrás da frase, aparece no código o ano judaico 5756. Quando começou esse ano? Em 12 de setembro de 1995. Porque nós mudamos de ano, de dezembro para janeiro. Os judeus mudam em setembro, do dia 12 ao dia 20. Nós estamos em 1999. Eles já estão em 5760. Mudou agora, no mês de setembro, no dia 12. Então o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se esse código for preciso, for real, for autêntico, os últimos dias começaram a ser marcados no calendário de Deus em 12 de setembro de 95. Quando eles terminarão, ninguém sabe, nem o código diz. Quando Jesus volta, ninguém sabe, nem o código diz. Quando a igreja do Senhor é arrebatada da terra, ninguém sabe, nem o código diz. Mas uma coisa é certa: se porventura esse código for preciso, for exato, nós somos a geração que estaremos vivos, vendo raiar nas nuvens o Filho do Homem e levando o seu povo da terra. Você crê nisso? Diga amém. Então eu quero dizer para os irmãos 3 fatos que faltam acontecer, que aparecem no código da Bíblia. Aparece no código da Bíblia a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914. Local, nome dos envolvidos, circunstâncias que envolveram a guerra, data, todos os detalhes. Aparece a Segunda Guerra Mundial também, que aconteceu em 1933, 39. Nome dos envolvidos, lugar, detalhes, circunstâncias, tudo. E na sequência aparece uma Terceira Guerra Mundial que ainda não aconteceu. E aparece a data de quando vai acontecer. Essa Terceira Guerra, ela aparece em volta do nome de Netanyahu, que foi o ministro que perdeu as eleições para Ehud Barak em Israel. Em volta do nome Netanyahu e em volta do nome de Jerusalém, que aparece como Ariel, nome antigo de Jerusalém, conforme a profecia de Isaías 29, quando Deus diz: ai de Ariel, vos visitarei com fogo devorador, com tempestade, com tufão de vento, com estampido, com relâmpago. Deus fala de uma profecia como se uma bomba fosse lançada sobre Ariel, sobre Jerusalém. Muito bem, em volta do nome de Netanyahu e Ariel aparecem as frases no código assim: dia da Terceira Guerra Mundial. Embaixo: todo o seu povo para a guerra, isto é, o judeu. Aparece assim: holocausto atômico em Jerusalém. Uma bomba atômica lançada em Jerusalém. E aparece a data: 9 de Ave 5760 e ao lado 5766, calendário judaico. Traduzido para o nosso calendário gregoriano, cai em torno de 25 de julho, ano 2000 e ano 2006. Agora não dá para saber se é 2000 e 2006, 2000 com 2006, 2000 ou 2006, 2000 até 2006. Por quê? Porque o hebraico massorético não tem vogais, só tem consoantes. Então aparece o ano 2000 e o ano 2006. Agora nós nunca acreditaríamos numa Terceira Guerra Mundial entre o ano 2000 e 2006, porque os espíritas andam aparecendo na televisão e dizendo: olha, os guias estão falando que entre o ano 2000 e 2006 vai estourar a Terceira Guerra Mundial. Eles estão falando isso, mas por causa deles nós não damos crédito. Nós nunca acreditaríamos numa Terceira Guerra Mundial por causa do livro que foi achado na catacumba de Nostradamus, chamada Centúrias de Nostradamus, que diz que 1999 é o ano do anticristo e que o ano 2000 é o ano da Terceira Guerra, que será uma guerra nuclear e que vai dizimar as nações. Por causa de Nostradamus nós não damos atenção, porque não temos a inspiração dele por divina. Mas se na Bíblia, no livro dos livros, aparece um código no inverso que mostra que poderá haver uma guerra entre judeus e árabes no Oriente Médio, e através dessa guerra o mundo todo ser envolvido, é bom ficarmos atentos, porque se isso for real, é uma evidência a mais de que Jesus está voltando e o seu povo será levado da terra a qualquer momento. Aleluia!
Agora permita-me vos falar um pouco como que está o Oriente Médio. O Oriente Médio é um barril de pólvora, irmãos, é um barril de pólvora. Isaac Rabin foi assassinado em 95, um mês e meio antes de ser assassinado, ele estava, sabe aonde? Em Washington, nos jardins da Casa Branca em Washington, assinando um tratado de paz com Yasser Arafat, intermediado por Bill Clinton em nome da ONU, o tratado de paz entre judeus e árabes. O Eridu Barak está tentando assinar esse tratado de paz novamente, porque desde quando Isaac Rabin assinou, ele foi assassinado e o tratado de paz ficou emperrado, parado e não vai para frente. Agora nós, ministros de Deus, entendemos pela escatologia bíblica que quem vai trazer paz entre judeus e árabes é o anticristo, a primeira besta, o homem do pecado, filho da perdição, iníquo, chamado também de pequeno chifre, que aparece na Bíblia. E será que o anticristo já está vivo? Eu tenho dito para a igreja do Senhor na terra: prestem atenção na Europa, no Reino Unido, nesta moeda, o euro, que se levantou para vigorar a partir deste ano, para concorrer e para derrubar o dólar. Vocês sabem quantas nações estão em volta do euro? 11. Prestem atenção na Europa, porque se cair para 10 nações e houver um governante e fizer um tratado de paz com Israel, este é o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adore. Muitos têm me perguntado: mas pastor Rogério, será que com a igreja do Senhor Jesus na terra, o anticristo poderia se levantar na Europa? Sim, porque em 2 Tessalonicenses capítulo 2, está escrito, Paulo diz concernente à vinda do Senhor, e a nossa reunião com ele não sucederá assim, antes que se manifeste a apostasia, e se levante o homem do pecado, filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e contra tudo que se adore. O anticristo pode até se levantar para mandar na Europa com a igreja aqui na terra, mas não mandar no mundo todo, porque antes de ele mandar no mundo todo, o povo de Deus vai receber poder, vai receber um corpo glorificado, vai ouvir o alarido, o grito do arcanjo e a trombeta de Deus, e vai subir arrebatado desse mundo para encontrar nos ares com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Mas será que o anticristo já está vivo? Eu estou ministrando uma mensagem nova sobre o surgimento do anticristo. Já está sendo pedida em todo o Brasil esta mensagem sobre o surgimento do anticristo, porque a nova era, o movimento da nova era está preparando o mundo para receber o Cristo da nova era, que é o anticristo, que é a besta. O alto escalão da nova era estão dizendo que o anticristo nasceu em 5 de fevereiro de 1962. Hipoteticamente, se isso for verdade, o anticristo já tem mais de 35 anos de idade. Já existe um homem que mora em Jerusalém, que por onde ele aparece, ele fez a última aparição na Quênia. As pessoas caem de joelho em volta dele e começam a adorá-lo, dizendo que ele é o Senhor Maitreya, ou Cristo da nova era. O alto escalão da nova era está dizendo que agora, no final de 1999, vai terminar a era de peixes, chamada era do cristianismo, e vai iniciar a era de aquários, que ele diz que é a era luciferiana, em que Lúcifer irá mandar no mundo. Dizem que a cada mudança de era, um grande líder se manifesta no mundo para governar e para mandar no mundo. E eles estão dizendo que o cristianismo é a lagarta que está no casulo se transformando em borboleta. Estão aguardando o anticristo. Você sabia que no mercado comum europeu foi um tratado feito em Roma com 6 países em 25 de março de 1957. Hoje em dia são 15 países. Lá na sede, em Bruxelas, já tem um computador de 3 andares preparado para ver um feriado bancário prolongado e ser eliminado SIC, RG e cartão de crédito do mundo todo, e as pessoas receberem uma marca na testa e uma marca nas costas da mão, sem a qual ninguém compra, ninguém vende, ninguém comercializa. E a Bíblia fala do número da besta que irá vir para marcar a humanidade.
Você sabia que aquele parque que tem o Play Center lá em São Paulo, quando as pessoas vão brincar, eles recebem uma marca de laser nas costas da mão, e através daquela marca brincam em todos os brinquedos do Play Center. Já é o caminho preparatório do anticristo. Você sabia que quando pagamos os nossos produtos no caixa do supermercado, se você olhar o código de barra tem 3 barras prolongadas, 3 pernas prolongadas, a primeira, a do meio e a última, pela qual o preço no mundo todo foi marcado, baseado no sistema de computador. Você sabe que número que deu certo no código de barra? 11 não deu certo, 222 não, 363 não, 444 não, 555 não, 777 não, 888 não, 999 não, só deu certo 666, 666. Você sabia que alguns nomes e títulos que as pessoas têm da 666, não que elas sejam o anticristo, mas eu estou dizendo que alguns títulos e nome dá 666. O nome Hitler, quando você soma Hitler, dá 666. O nome Bill Gates, falaram para mim que somando também numa forma no computador dá 666. Aquele nome que o Papa tem na sua roupa, aquele título que ele tem, que diz Vicaris General Deis in Terris, vigário geral de Deus na terra. A palavra vigário é substituto, ele leva o título de substituto geral de Deus na terra. Quando você soma dá 666. São títulos que se soma e dá. Agora a palavra Satanás no grego é Teitã, e quando você soma Teitã dá 666. Mas você sabia que o nome Jesus nunca dá 666? Você sabia que o nome Jesus no grego é Isóis, e quando você soma Isóis dá 888? E eu tenho pregado em todo o Brasil e dito, o máximo do diabo no mundo vai ser 666, mas ele nunca será 888. Só o Jesus que nós adoramos e glorificamos é 888. Glorifique o nome do Senhor Jesus, porque ele é mais do que 777, ele é mais do que o número da perfeição. Jesus é 888 para sempre. E eu quero aqui abrir um parênteses para falar uma grande verdade aqui. Jesus está voltando, mas muitos não estão preparados para se encontrar com ele. Jesus está voltando conforme a parábola de São Mateus, capítulo de número 25. A igreja é simbolizada por 10 virgens, só que uma parte é prudente e a outra não. Uma parte está vigiando e a outra está dormindo. Uma parte tem azeite e a outra está vazia. E o versículo mais importante dessa parábola é os 10, que as preparadas entraram para as bodas. Vai haver um sumiço na terra a qualquer momento. Quem vai desaparecer? Somente pessoas preparadas. Preparadas no quê? Preparadas no amor, preparadas na humildade, preparadas na obediência, preparadas na santificação. Esses irão desaparecer, sumir, a qualquer momento vão desaparecer, porque Jesus vem para buscar o seu povo. E quem não estiver preparado vai ficar. Será que muita gente vai ficar? Sim, vai ficar. Porque o Apocalipse mostra que a besta fará guerra aos santos, é os santos que ficaram. João vê também que da grande tribulação chega uma multidão no céu, são os que não estavam preparados e ficaram, e selaram o seu testemunho com o seu próprio sangue, dando a sua vida por amor ao Senhor Jesus Cristo. Então eu quero me dirigir a você agora. Se você ficar e não subir no arrebatamento, aceite a morrer pelo nome de Jesus, mas não se deixe marcar pelo número da besta. Se você se deixar marcar pelo número da besta, o seu lugar vai ser no lago de fogo. Não tem perdão, não tem arrependimento. Você pode dizer assim, não, mas uma marquinha a mais ou a menos, não tem misericórdia. 3 anjos vão cortar o céu, e o primeiro passa voando e diz, aquele que se deixar marcar pelo número da besta, beberá do cálice da ira de Deus, diz o primeiro. Passa o segundo voando e diz, não adore a besta nem a sua imagem, dê glória somente a Deus que está sentado no alto e sublime trono. Ele é o Criador dos céus e da terra e da fonte das águas vivas. Dê glória a Deus, dê glória a Deus essa noite, povo de Deus que está aqui. Tribute a Deus a glorificação devida ao seu santo nome. Exalte ao Criador dos céus e da terra. Dê glória a Deus. Aleluias. Se você ficar, aceite morrer pelo nome de Jesus, mas não se deixe marcar. Voltando ao código da Bíblia,
O tratado de paz que foi assinado, a última cláusula do tratado de paz entre judeus e árabes, que está parado, que é o mais difícil, diz o seguinte: quem ficará com Jerusalém? Com a cidade velha. Os palestinos dizem: nem que morrermos todos, não damos Jerusalém para ninguém. Eles pedem à ONU: ONU, nos dê um estado e Jerusalém será a nossa capital eterna. Os judeus dizem: nós não damos Jerusalém para ninguém, nem que morrermos todos. Agora até o Vaticano quer Jerusalém para internacionalizar Jerusalém. Só que Jerusalém não será nem de A, nem de B, nem de C. O profeta Zacarias diz que Jerusalém é uma pedra de discórdia, é uma pedra pesada. Jerusalém é uma pedra de discórdia para as nações. Quem tentar levantar essa pedra se despedaçará. Sobre quem essa pedra cair será reduzido a pó. Sabe por quê? Porque Jerusalém é a cidade do grande rei Jesus, que há de vir e há de reinar 1000 anos de Jerusalém. Jerusalém é do Senhor Jesus Cristo. Toda discórdia no Oriente Médio é por causa de Jerusalém. Agora o interessante é que esta guerra aparece nesta data, 9 de Av. Essa data é significativa para você? Para mim não. Para você possivelmente também não. E para os judeus sim. Porque todos os males que acontecem com os judeus é justamente em 9 de Av. Eu viajei para Israel e a gente vê os judeus orando nos muros das lamentações. E eles oram no mundo todo. Pelo que eles oram? Eles oram por duas coisas: para que haja paz em Jerusalém, porque tem uma promessa de prosperidade. Prosperarão aqueles que te amam. E eles oram pela vinda do Messias, o Redentor, o Salvador. Só que os judeus, quando chegam em 9 de Av, eles não oram por nenhum desses dois itens. Eles pedem misericórdia a Deus o dia todinho, porque toda tragédia acontece com os judeus em 9 de Av. Eles ficam em jejum e pedem misericórdia a Deus. Diz um Talmud são escritos dos rabinos em Jerusalém, que foi 9 de Av, diz o Talmud, que os espias voltaram para Moisés depois de 40 dias de espiarem a terra de Canaã. E 10 deles trouxeram notícias de falta de fé e 2 notícias de fé. E Deus ficou irado e amaldiçoou o dia 9 de Av. É por isso que tudo dá errado para os judeus. Toda a tragédia que aconteceu com Israel é 9 de Av. Se você vê a história da humanidade, em 586 a.C., Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu o templo, matou milhares de judeus, foi 9 de Av. Na nossa era, no ano 70, General Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo, matou 1 milhão de judeus, espalhou 95 mil para as nações, foi 9 de Av. Em 9 de Av de 1290, os judeus foram perseguidos e expulsos da Inglaterra. Em 9 de Av de 1492, os judeus foram perseguidos e expulsos da Espanha. Foi até nessa que Cristóvão Colombo veio e descobriu as Américas. Ele era chamado de narrano, que significa pessoa que se diz cristão, mas é na verdade por dentro judeu. Em 9 de Av de 1942, Hitler começa a fazer funcionar as câmaras de gás em Treblinka. Os judeus começaram a ser mortos lá, trucidados. E esta terceira guerra aparece em 9 de Av para o calendário dos judeus. O interessante é que aparece até quem possivelmente aperte o botão para enviar essa bomba e jogar em Jerusalém. Aparece o holocausto de Assad. Hafez Assad é o presidente da Síria, é um ditador que armazena ódio dos judeus, mais até do que Saddam Hussein do Iraque. Hafez Assad esteve na morte do rei Hussein na Jordânia, e eu tenho um recorte de jornal que ele não podia esbarrar na delegação israelense, senão poderia estourar uma grande guerra. Hafez Assad tem ódio dos judeus por causa das colinas de Golã, que Israel tomou dele na guerra de 1967 e nunca devolveu. Foi anexado a Israel, vários territórios Israel devolveu, mas as colinas de Golã de Hafez Assad não. E a Síria fica ao norte de Israel, e a profecia diz que o mal vem do norte. Está aparecendo tudo isso no código. Todavia não devemos ficar assustados. Jesus nunca disse para os seus discípulos: quando virdes essas coisas acontecendo, fique assustado. Jesus disse ao contrário: quando virdes essas coisas acontecendo, levantai a vossa cabeça e olhai para cima, porque a vossa redenção está próxima.
a vossa redenção está próxima. Aleluia. Quantos podem dizer amém? Eu quero dizer a todos que quando a gente vira esta terceira guerra para ver no texto aberto, aonde que cai esta guerra que aparece entre judeus e árabes com o holocausto em Jerusalém, cai justamente no texto mais sagrado que os judeus têm, que se chama Mezuzá. Quando Deus deu a lei para Moisés, Deus mandou Moisés extrair um pequeno pergaminho, e os judeus andariam com eles na testeira, na mão, nos filactérios da roupa, no umbral da porta. Mezuzá significa umbral. E são 15 versículos que se encontram em Deuteronômio 6, Deuteronômio 11. Mezuzá dos judeus, é o que os judeus têm de mais sagrado. Bem aí aparece a guerra. Mas o que diz no Mezuzá? No Mezuzá diz assim: ouve, pois, Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Falarás o Senhor teu Deus deitando, levantando, andando pelo caminho. Guardarás os mandamentos do Senhor, estatutos, juízos, e o Senhor te abençoará. O Senhor abençoará a tua casa, a tua família, a tua descendência. O Senhor enviará bênção na tua vida. Bem no Mezuzá aparece a guerra. Então, o segundo fato que falta acontecer, sendo que o primeiro é a guerra, o segundo fato agora são terremotos. Terremotos. Você se lembra do maior terremoto do mundo? Aconteceu na China, em 1976, na cidade de Tangshan. Mais de 800 mil chineses morreram. Você se lembra daquele grande terremoto no Japão, em janeiro de 95? Na cidade de Kobe, mais de 6 mil japoneses morreram. Se lembra desse último grande terremoto na Turquia? Abalou o mundo todo. Muito bem, está aparecendo no código da Bíblia 3 grandes terremotos vindo no mundo. Um grande na China, entre o ano 2000 e 2006. Irmãos, se um grande terremoto no Brasil seria catastrófico, porque nós temos quase 160 milhões de habitantes, o que não será um terremoto na China, que tem 1.250 bilhões de habitantes? E aparece lá, grande terremoto na China entre 2000 e 2006. Aparece um grande terremoto no Japão, entre o ano 2000 e 2006, no código. O Michael Drosnin esteve no Japão, foi recebido pela ministra que cuida da área de terremotos, em Tóquio. E ela disse para o Michael Drosnin que em Tóquio tem um ciclo de terremotos de 60 em 69 anos. E era para em setembro de 92 ter acontecido. No ciclo se cumpriu 69 anos e não veio o terremoto. Está atrasado 7 anos. Quando vir, eles não sabem a proporção desse terremoto. Em Tóquio. Um pastor chamado John Paul Jackson, norte-americano, escreveu um livro nos Estados Unidos que ele viu um grande terremoto em Tóquio, tão grande, que até aquela montanha chamada Monte Fuji, que aparece nos cartões postais do Japão, que é um monte de 3.776 metros de altura, um vulcão inativo há 200 anos com neves eternas, ele quebrava no meio e quebrava nas bases. E nessa revelação Deus mostrava manchete de jornais para ele, escrito em japonês: 6 milhões de mortos e 1 milhão de desaparecidos. John Paul escreveu no livro dele esta revelação de Deus. E aparece um grande terremoto também em Los Angeles, 2010, para Los Angeles desaparecer do mapa. Os cientistas americanos já guardam isso, porque Los Angeles está na congruência de 2 placas tectônicas que sustentam os continentes. Quando a placa balança, treme, desaparece. Cidades, estados que estão na congruência dessas placas. Agora, por que Deus vai fazer isso? Por que Deus permite isso acontecer? Por causa do pecado, por causa da idolatria. Los Angeles, por exemplo, é a meca do cinema. É de lá que saem as ideias por esses filmes de Hollywood que têm contaminado o mundo todo. Lá é o antro do lesbianismo, do homossexualismo.
O Japão também, no Monte Fuji se adora um Buda, se adora mosquito, se adora boi, se adora deuses de ouro, de prata, de pedras preciosas. Mas o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, ninguém quer glorificar. Mas esse povo que está aqui reunido nessa noite em nome de Jesus veio para glorificar o nome de Deus. E quando nós olhamos para Deus pela Bíblia Sagrada, nós vemos na mão de Deus duas taças, uma taça de bênção e uma taça de ira. Deus diz para Abraão: Abraão, mais 400 anos e vai transbordar o pecado dos amorreus, e eu vou derramar o meu juízo e julgar essas nações. Esse povo fica pecando, vai enchendo a taça da ira de Deus. Quando transbordar, Deus derramará sobre a cabeça deles o seu juízo, o seu julgamento. Mas do outro lado, Deus tem uma taça de bênção. É para você que ora, é para você que jejua, é para você que chora, é para você que pede misericórdia a Deus. E muitas vezes você diz: pastor Rogério, a minha bênção nunca chega. Chega sim, é que a taça não transbordou ainda. Glorifique um pouquinho mais, adore um pouquinho mais, busque um pouquinho mais. A hora que transbordar, Deus derramará na tua cabeça a bênção da tua vitória. Oxalá que seja nessa noite que vai descer do trono da graça a bênção da tua vitória na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O último fato que aparece no código da Bíblia e tem data para se cumprir. Você se lembra que eu falei de objeto estelar no começo da mensagem? Muito bem, está aparecendo lá no código da Bíblia 3 pedras gigantescas caindo na terra. Pedras gigantescas pegando fogo, caindo na terra, que nós chamamos de cometa. Uma em 2006, a outra em 2010 e a outra em 2012. Na de 2006 aparece a frase assim: data predita para a humanidade. Embaixo: ele atingiu as suas moradas. A de 2010 aparece: dias de trevas, terror, medo, assombro, pavor. A de 2012 é interessante, a frase aparece: terra aniquilada. Significa que é tão grande que se chocasse com a terra, destruir a terra. Mas embaixo a frase diz: eu o esfacelarei, eu o despedaçarei. Só existe um eu que tem poder de explodir um cometa antes de chegar na terra. É o eu sou, o Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Sabe por quê? Porque a terra não pode ser destruída, porque o milênio será aqui. O salmista Davi escreveu dizendo: ao Senhor Jeová pertencem os escudos da terra. Você sabia que tem um escudo em volta da terra? Você já glorificou a Deus pelos escudos que Deus colocou em volta da terra, ou ainda não? Se você não glorificou a Deus por causa dos escudos que Ele colocou em volta da terra, você terá uma oportunidade para glorificá-lo agora. Porque os cientistas dizem que todos os dias 25 mil meteoros pequenos, asteroides, cometas e meio metro, 1 metro, eles entram na nossa atmosfera. E sabe o que acontece? Eles se esfacelam, eles se esfarelam, eles se desfazem, porque tem uma proteção em volta da Terra. Se não fosse essa proteção, ia cair cometa no nosso carro, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa cabeça. Mas Deus sabia que ia ter um povo que ia glorificar o nome dele aqui na terra, então Ele colocou uma proteção. Agradeça a Deus que Ele guarda o teu carro, a tua cabeça, a tua casa, o teu trabalho. O salmista diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda. Mas quando é grande, ele passa a camada protetora. Está catalogado na história da humanidade que em 1908 passava um cometa grande perto da Terra, e uma lasquinha de gelo se deslocou e entrou na nossa atmosfera e caiu. E essa lasquinha caiu em 30 de junho de 1908, lá na antiga União Soviética, naquela região da Sibéria, que é uma região muito fria, que dá 40 graus abaixo de zero. Sabe quanto pesava essa pequena lasquinha de gelo que não se esfacelou? 300 mil toneladas. 300 mil toneladas. E quando caiu na Sibéria, o impacto desse gelo com o gelo da Sibéria foi o mesmo impacto de vários megatons de uma bomba. Está catalogado na história da humanidade, até quem estava na capital foi lançado a alguns metros de distância por causa do impacto. Então, se é grande, cai e passa.
Então, se o código mostra 3 cometas, um esfacela, 2 cai. E aonde está predito que 2 pedras gigantescas pegando fogo poderia cair na terra? Apocalipse capítulo 8, versículos 8 e 10. No toque da 2ª trombeta do juízo de Deus e no toque da 3ª trombeta do juízo de Deus. No toque da 2ª trombeta do juízo de Deus, João vê uma montanha pegando fogo que cai do céu e cai no mar. E no toque da 3ª trombeta, João vê uma estrela pegando fogo que cai do céu e cai no mar. Se os cometas do código forem os mesmos da Bíblia, eles vão cair no mar, no Oceano Atlântico, no Índico, no Pacífico. E o que vai acontecer esses cometas caindo no mar? Eles virão, entram no mar, se choca com a crosta terrestre, produz terremoto, mas o céu vai escurecer, o mar vai recuar, vai levantar ondas quilométricas e vão destruir muitas cidades litorâneas. Muitas cidades litorâneas. O pastor John Paul, que escreveu o livro do terremoto em Tóquio, ele viu também na sequência da revelação Nova York debaixo d'água, Havaí debaixo d'água, Washington debaixo d'água, e várias cidades da costa norte-americana julgadas por Deus, inundadas pelo mar. David Wilkerson, também nos Estados Unidos, tem visto e escrito sobre revelações de juízo de Deus em várias cidades litorâneas. Juízo de Deus através de águas. Irmãos, não é fácil, mas não fique preocupado, porque no Salmo 91 está escrito: 1000 cairão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor é quem te guarda. Onde cairiam essas pedras se fosse hoje? João diz que quando essa montanha pegando fogo, que é um cometa, isso é a cauda do cometa, o fogo, João diz que essa montanha, quando cai, destrói 1/3 dos navios do mundo. E os navios estão espalhados. Onde precisaria cair? Se cair lá perto de Houston, no Texas, onde tem a maior companhia de navegação do mundo, e destruir lá, destruiu 1/3 dos navios do mundo. Aí se cumpre a profecia. Então não irá cair aqui no hemisfério sul, irá cair no hemisfério norte, no Atlântico Norte, no Índico Norte, no Pacífico Norte. Porque em Houston, no Texas, tem a maior companhia de navegação, que representa 1/3 dos navios das naus do mundo. Até diretores de filme de Hollywood estão aproveitando isso. Homens como Steven Spielberg, que lançou aquele filme Impacto Profundo, que fez sucesso nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo todo. Muitos americanos têm medo de assistir aquele filme, porque ele mostra uma pedra caindo no mar, levantando onda gigantesca, e essas ondas vão levando prédio, ponte, carro, pessoas, um barulho enorme, apavorante, e muitos americanos têm medo de assistir. Dá para entender as palavras de Jesus quando ele fala: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, mas na terra angústia das nações. Por que, Jesus, angústia das nações? Em perplexidade pelo bramido do mar e das suas ondas, homens desmaiando de terror em expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu, do cosmos, serão abalados. E na sequência Jesus diz: então verão vir sobre as nuvens o Filho do Homem com poder e grande glória. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O diabo diz: Jesus não vem. A igreja diz: ele vem. O diabo diz: não vem. A igreja diz: ele vem. O diabo diz: Jesus não vem agora, ele não vem. Mas a igreja diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O diabo diz: não vem, Jesus não vem agora. Mas a igreja diz: ele vem. E o Apocalipse diz: o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouça, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Você acabou de assistir uma mensagem poderosa da parte de Deus. Esta mensagem sobre o Apocalipse do Código da Bíblia está alarmando a comunidade judaica, a comunidade científica. Mas para nós que somos a Igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, isto é um sinal. Sinal dos fins dos tempos, sinal dos últimos dias em que Jesus está para voltar e buscar a sua Igreja. Se houver um interesse da parte do irmão ou da irmã
para nos convidar para estarmos na sua igreja ministrando sobre esse assunto, basta ligar nesse telefone que está aparecendo agora na sua tela e será uma alegria muito grande, um prazer imensurável poder estar na tua igreja ministrando sobre o Apocalipse do Código da Bíblia. Todavia, eu quero informar aos amados irmãos que nós já temos um livro sobre isto. Eu escrevi um livro após várias pesquisas sobre o Apocalipse do Código da Bíblia. Você pode ligar para o telefone do nosso escritório, do escritório da Missão Cristo para as Nações, e adquirir este livro. E vai servir de grande bênção e orientação para a tua vida. E também temos esta mensagem em CD. Basta ligar para o nosso escritório. Eu quero te agradecer por haver adquirido esta fita de vídeo. Essa aquisição está redundando na contribuição para o nosso ministério na evangelização mundial. Pela bondade de Deus, eu sou diretor e preletor de uma missão chamada Cristo para as Nações. Nós somos uma equipe de 11 obreiros que temos atendido a chamada de Deus da realização de cruzadas evangelísticas no Brasil e no exterior. Então você pode ligar para nós e nos convidarmos para realizarmos uma cruzada na sua cidade ou na sua igreja. Além disso, temos outras mensagens fora o Apocalipse do Código da Bíblia. Nós temos os sinais dos fins dos tempos, que multidões vêm se convertendo a Cristo através dessa mensagem. Nós temos também as glórias da eternidade, o sudário de Turim, as vitórias da igreja pelos séculos. Aleluia! Tudo isso são bênçãos da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Na sequência agora, você assistirá cenas daquele filme feito pelo diretor e produtor Steven Spielberg. Eu coloquei algumas poucas cenas para você assistir ao filme que se chama Impacto Profundo, e eu citei na mensagem que foi pregada que se realmente esses cometas caírem na Terra, conforme nós podemos ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 8 e versículo 10, acontecerá isso que nós veremos nessas cenas. E após essas cenas, para encerrar, estará o cantor Júnior Batista louvando o nome do Senhor. É um servo de Deus muito abençoado que tem cantado nas nossas cruzadas evangelísticas no Brasil e no exterior. Fique conosco, que Deus te abençoe. Amém. Para as praias de Virgínia.
Jesus não é guerra, e dois Deus não há. Placas de igrejas não vão te salvar. Em sua peleja Ele sempre está. Em sua igreja, em todo lugar. Além das montanhas, além do luar, além das estrelas, por sobre o Jesus te ama, sejas tu quem for, um desempregado ou um governador, rico ou pobre, de qualquer nação,